Boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta quarta-feira. Eleições autárquicas 2021, PSD Passos de Ferreira anunciou que abdica das sedes de campanha por causa da Covid-19. O candidato do PSD de Passos de Ferreira, Alexandre Costa, também presidente da Comissão Política Conselhia, anunciou que, numa altura em que o risco de recuo das medidas de desconfinamento previstas para o Concelho de Passos de Ferreira são uma realidade, o PSD Passos de Ferreira decidiu não instalar qualquer sede de campanha nas freguesias do Concelho até ao dia das eleições autárquicas. Para o PSD, é imperioso manter e respeitar as medidas de distanciamento social para controlar a propagação da Covid-19, de forma a não aumentar o risco no seio das famílias e dos empresários que tanto têm sofrido neste último ano e meio. Pelo que, afirma o candidato, seria irresponsável o PSD Passos de Ferreira abrir espaços públicos que pudessem aumentar o risco de contágio. Os nossos concidadãos não compreenderiam esta medida insensata de instalar sedes de campanha quando ainda se impõem muitas restrições nas nossas atividades sociais e económicas. Lê-se na nota que nos foi enviada, também assinada pelos candidatos às juntas de freguesia. E por falar em Covid-19, vamos saber qual é a situação epidemiológica destas 24 horas no país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 890 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.037 óbitos e 854.522 casos confirmados de Covid-19. António Cunha interpela o Ministro da Educação sobre a preparação do novo ano letivo. Em causa estão os valores do plano apresentado pelo Governo. O deputado penafidelense António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do PSD Porto à Assembleia da República, interpelou esta terça-feira o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, no debate de atualidade sobre preparação do novo ano letivo. Na sua intervenção, o deputado social-democrata referiu-se aos valores do plano apresentado pelo Governo como sendo números requentados para enganar os desatentos. Relativamente ao plano escolar mais 21-23, o deputado afirma que não deixa de ser chocoso o anúncio quanto aos recursos que lhe serão alocados, porque não passa de um plano de consolidação das promessas não cumpridas. Quanto ao plano Escola Mais 21-23, não deixa de ser jocoso o anúncio das medidas e dos recursos. Do nosso ponto de vista, não passa de um plano de consolidação de promessas não cumpridas, propostas e números requentados para enganar os mais incautos. O seu PowerPoint não quantifica recursos, tanto humanos como materiais, nem sequer os calendariza. Anunciam-se 900 milhões. Eu pergunto para serem gastos onde, com que alunos, em que espécie de autonomia, em que prioridades, para 1 ou 2 anos letivos. Não sabemos. Sabemos que no eixo 1, ensinar e aprender, os senhores anunciam, e do meu ponto de vista bem, 37 ações específicas e 18 recomendações para as escolas concretizar. Mas no eixo 2, apoiar as comunidades educativas, onde é preciso investir os euros, os senhores anunciam tão somente 9 ações específicas e 0 recomendações. 0. Porquê? Das ações há uma, reforço de docentes, que é apenas a continuidade do reforço do crédito horário deste ano letivo, que sabemos que foi insuficiente. Há outra requentada, a escola digital, já anunciada no PRR e 15 meses depois da aprovação do Plano de Ação para a Transição Digital. Bruno Rocha, candidato do PSD à Câmara Municipal de Sinfãs, no programa Especial Autárquicas 2021, anunciou que mudança será a palavra de ordem a transmitir na campanha eleitoral. O PSD Sinfãs já está a postos para a batalha autárquica que se aproxima. Depois de 4 anos na oposição, Bruno Rocha, candidato à presidência da Câmara, diz que o partido está em condições para iniciar a mudança, que considera necessária num concelho governado pelo Partido Socialista há 24 anos.
quando nós elaboramos um projeto destes, e o projeto é sobretudo aglutinador, muito mais do que o partido A, B ou C, do que o PSD ou o CDS, é um partido aglutinador. De pessoas que pensam que o Conselho possa ser diferente e que acreditem que o Conselho vai ser diferente. E acho que nós hoje olhamos para o Conselho e percebemos que é necessário essa mudança. O Partido Socialista está há muitos anos no poder e, mais do que o Partido Socialista, estão muitos anos as mesmas pessoas à frente. E acho que se percebe hoje... Estamos a falar em quantos anos? Vai para 24 anos de poder, onde alguns protagonistas mudaram de posição, mas mantêm-se nas responsabilidades políticas. Estão-me a lembrar, por exemplo, do Presidente de Câmara, que foi Presidente de Junta e depois passou para ser Presidente de Câmara. Ou seja, é muitos anos acomodado ao poder o Partido Socialista e por isso eu penso que é necessário romper com novas ideias, novos projetos, novas ambições. Bruno Roja, candidato do PSD à Câmara de Sinfãs, mudança é a palavra de ordem. O município de Felgueiras inaugurou o Parque Infantil de Lagares. A autarquia já anunciou que vai avançar com a construção de parques infantis por todo o território. O município de Felgueiras inaugurou mais um equipamento dedicado ao lazer e bem-estar. Trata-se do Parque Infantil de Lagares, localizado na Escola da Agra. Refira-se que a execução do Parque Infantil integra o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e todas as juntas de freguesia, no valor de 256 mil euros, com o objetivo de construir parques infantis em todo o território concelhio ou remodelar os existentes. O chefe do Executivo Municipal, Nuno Fonseca, afirmou que esta obra garante às crianças um espaço para brincarem e que lhes proporcionará diversão e entretenimento. Escolas de Marco de Canaveses promoveram campanha de sensibilização sobre a proteção dos oceanos. O mar começa aqui. Foi um mote. Duas escolas do Concelho do Marco de Canaveses promoveram esta terça-feira, dia em que se assinalou o Dia Mundial dos Oceanos, uma campanha de sensibilização para a proteção dos oceanos, designada O Mar Começa Aqui. A atividade foi realizada no âmbito do plano de ação das ecoescolas, tendo os alunos pintado um conjunto de sarjetas nas imediações dos estabelecimentos escolares, como forma de alertar para a importância de não poluirmos os recursos aquíferos. No âmbito do Dia Mundial dos Oceanos, na Escola Básica 23 de Sande, foi hasteada a bandeira verde Ecoescolas, referente ao último ano letivo, numa cerimónia que contou com a presença do vereador responsável pelo pelouro do ambiente na Câmara do Marco de Canaveses, Mário Bruno Magalhães. Obra dedicada à flora e à arquitetura foi apresentada em Lousada. Jardins com História, Flora e Património dos Solares de Lousada, assim se designa a obra dedicada à flora e arquitetura que foi apresentada em Lousada, direcionada para os jardins históricos daquele concelho. Trata-se de um livro que inclui mais de 300 páginas dedicadas à flora, arquitetura e legado histórico, autênticos museus ao ar livre, contendo ainda um guia de identificação das 136 espécies de árvores e arbustos encontradas nos 25 jardins retratados. A apresentação desta obra decorreu na Casa de Cáceres, em Nespereira, e contou com a presença do vereador do Ambiente e Cultura da Câmara de Lousada, Manuel Nunes, da diretora da Rota do Românico, Rosário Machado, e dos autores Diego Alves, Rosa Pinho e Cristiano Cardoso. Altura agora para um pequeno intervalo de 30 segundos. Voltamos já. Zé Valente no Futebol Clube de Penafiel, o anúncio já foi feito pelo clube. O Futebol Clube Penafiel anunciou a contratação do atleta Zé Valente, médio ex-campeão nacional da 2ª Liga pelo Estoril Praia.
Refira-se que o atleta paredense foi recentemente homenageado pelo Executivo Municipal de Paredes, de onde é natural, pela conquista do título de campeão da Segunda Liga. Zé Valente tem 27 anos, é filho do treinador Fernando Valente, tendo representado equipas como o Doxa, do Chipre Futebol Clube Vizela, CD Aves Passos de Ferreira e União Sport Clube de Paredes. Na Segunda Liga, Zé Valente alinhou 3 épocas pelo Aves. Atleta da Academia de Ciclismo de Paredes vence Campeonato Desportivo Militar. O atleta da Academia de Ciclismo de Paredes, Domingos Paiva, primeiro sargento do Exército, venceu esta terça-feira a classificação geral do Campeonato Desportivo Militar, fase terceira do Exército. Prova organizada pelo Regimento de Cavalaria número 6 de Braga, que decorreu na localidade de Covelas, em Braga. A Academia de Ciclismo de Paredes sublinha que esta prova contou com a participação de 52 atletas oriundos de mais diversas unidades militares do Exército Português, dos quais se destacou o primeiro sargento Paiva, atleta da equipa, que venceu a classificação geral, completando os exigentes 52 km em 2 horas e 15 minutos. Com este trabalho, o atleta da formação do ciclismo pardense revalidou o título pela terceira vez consecutiva. Atleta da Associação Desportiva de Penafiel foi medalha de prata no Meeting Internacional do Porto. O nadador da Associação Desportiva de Penafiel, Tomás Pereira, arrecadou a medalha de prata nos 50 metros costas, fazendo 27,91, ficando a 26 centésimos do segundo do recorde nacional no 36º Meeting Internacional do Porto, prova que decorreu no Complexo de Piscinas de Campanhã, numa competição que contou com a presença de 265 atletas em representação de 38 equipas. A Associação Desportiva de Penafiel destaca que a prova contou com as seleções de júniores de Portugal e Espanha e nadadores oriundos de Portugal, Angola, Quénia, Porto Rico, Santa Lúcia e Kuwait, sendo que os últimos 3 representam a equipa norte-americana do Azura Florida Aquatics. Tomás Pereira marcou também presença nas finais B, na prova dos 100 metros costas e nos 50 metros livres. When Time Stood Still é o título do filme, rodado nos municípios de Marca de Canaveses e Penafiel. Vai ser lançado nas redes sociais no próximo dia 1 de julho. When Time Stood Still, Quando o Tempo Parou, é o título do filme realizado pelo jovem Miguel Ferreira, cujo enredo versa os preconceitos desta geração relativamente ao amor. Tendo como atores principais Mónica Ferreira e Mário Alves, este filme, que foi rodado nos municípios de Penafiel e Marco de Canaveses, conta com a participação de Vitorino Silva, o conhecido Tino de Rãs. When Time Stood Still vai ser lançado no dia 1 de julho nas redes sociais, mas o Novo Notícias já esteve à conversa com os protagonistas. Com a pandemia, eu acho que a geração Z, chamada geração milenar, tem vindo a perder o que é o amor que filmes e músicas retratam nos anos 80, 90. Há muito preconceito, há muita coisa que não devia interessar mais o que se sente e não o que os outros pensam, e cada vez menos isso acontece, cada vez mais acontece ao contrário, cada vez mais se tenta agradar os outros. As redes sociais só pioraram isso e é um pouco o que trata este filme. É a partir daí que este filme nasce, e dia 1 de julho espero que consigam embarcar comigo nesta viagem. Foi muito bom. Eu já conhecia o Miguel, já tínhamos participado juntos noutra curta-metragem, em que a minha participação tinha sido um bocadinho mais pequena, mas adorei o convite, foi ainda por cima um tema com que eu me identifico. Acho que todos nós jovens Mas nos também identificamos. sente este tipo de preconceito? Claro que sim, Relativamente ao amor? Sim, eu acho que, pronto, pode haver algumas exceções, mas a maior parte dos jovens, mesmo nas suas famílias, deve sentir aquela pressão de então, ainda não tens um namorado, ainda não te casaste, eu com a tua idade já tinha 2 filhos
Eu faço, no fundo, é o outro lado. Não é? É aquela pessoa que já tem Da outra geração. a outra geração. Bom, mas eu respeito muito as duas gerações. Eu conheço a minha, tenho muito orgulho na minha, mas tenho muito mais orgulho na geração da minha filha. Porque o Miguel e a Mónica são da idade da minha filha. E eu não posso esquecer que um dia eu ia para Lisboa e iam 2 casais de namorados, pronto, da idade da Mónica e do Miguel, podia ser a Mónica e o Miguel, e iam a namorar, os dois com um telemóvel, e a mandar mensagem um para o outro, e iam sentados lado a lado. E eu estava em frente e eu, meu Deus, estou a sonhar. When Time Stood Still, a partir de 1 de julho, nas redes sociais. No final deste bloco noticioso, fica a meteorologia para amanhã e sexta-feira. No dia de amanhã, podemos contar com céu pouco nublado, temperaturas máximas de 31 graus e mínimas de 15 graus. Não se prevê chuva e o vento será fraco. Já para sexta-feira, o céu estará nublado por nuvens altas, temperaturas máximas de 32 graus e mínimas de 14. Há probabilidade de chuva e vento fraco. Chegamos ao final de mais um bloco informativo. Boa tarde, bom feriado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.